Depois disso, Jéssica e Ellen voltaram a atenção para os papéis que estavam segurando. Enquanto discutiam suas anotações, refletiam sobre como os últimos dias tinham sido estranhos, inesperados e até perigosos. Jéssica se perguntou em voz alta quando o resto dos companheiros voltaria e que tipo de situação eles estariam enfrentando naquele momento. As duas sabiam, no fundo, que o caminho que os amigos estavam seguindo certamente não era nada fácil. A cena mudou novamente, voltando para Tim e seu grupo. Honey olhava para a grande mesa cheia de comida diante dela com os olhos brilhando de empolgação. Vendo isso, Tim a incentivou com carinho, dizendo para ela comer bastante e recuperar as forças depois de tudo que passaram. Ele finalmente se levantou da cadeira, ergueu um copo no ar e o levantou em direção a todos ao redor. Com um sorriso cansado, mas sincero, convidou todo o grupo para brindar juntos e comemorar o fato de que todos tinham sobrevivido àquela provação. Nesse momento, uma das criadas se aproximou do grupo com passos respeitosos e fez uma leve reverência antes de falar. Ela informou que 5 carneiros inteiros já tinham sido assados perfeitamente e estavam aguardando instruções na cozinha. Tim continuou mastigando a carne suculenta enquanto ouvia, claramente aproveitando a refeição. Sem hesitar muito, ele simplesmente ordenou que trouxessem os carneiros imediatamente. Na cabeça dele, a celebração ainda estava longe de acabar, o banquete era para continuar até bem tarde da noite. Claramente satisfeito com o jantar generoso, Tim chamou uma criada e pediu que ela levasse uma mensagem ao governante local. Ela deveria informar que Tim havia decidido permanecer no banquete e que estava extremamente satisfeito com a hospitalidade e a comida oferecida. Quando a jovem criada ouviu essas palavras, seu rosto se iluminou na hora, parecendo florescer de alegria, como se o elogio tivesse iluminado toda a sua noite. Depois que a longa e animada noite finalmente começou a se acalmar, Tim voltou para seus aposentos pessoais. O silêncio do quarto parecia até estranho depois de todo o barulho do banquete. Mesmo assim, a noite passou sem muito descanso. Pensamentos continuavam surgindo na sua mente, e o sono simplesmente não vinha com facilidade. Com o tempo, o peso do cansaço começou a alcançá-lo. Ele pretendia se deitar e descansar por um curto tempo, esperando recuperar um pouco das forças. Mas justamente quando começou a relaxar e fechar os olhos, o anel em sua mão de repente piscou com uma luz estranha e desconhecida, interrompendo seu momento de paz. Um brilho suave se expandiu no ar diante dele, formando uma projeção tridimensional que flutuava silenciosamente no quarto. Dentro daquela imagem cintilante, a figura de Ishio apareceu mais uma vez na tela, com sua presença calma e inconfundível. Como sempre, Ishio carregava aquele leve ar de arrogância que parecia acompanhá-la para todo lado. Com uma voz tranquila, ela informou que o portal já tinha sido instalado com sucesso. Segundo seus cálculos, ele estaria pronto para abrir dentro de alguns dias. Ela ainda acrescentou que ele poderia decidir por conta própria exatamente quando ativá-lo. A notícia deixou Tim completamente atordoado. Ele esperava que os reparos no sistema do portal levassem meses de trabalho cuidadoso. Na verdade, ele já tinha planejado usar esse tempo para reunir suprimentos, organizar recursos e preparar todos para a jornada que viria. Mas agora tudo estava acontecendo muito mais rápido do que ele imaginava. Percebendo isso, ele não perdeu tempo. Correu para a saída e guiou rapidamente a nave em alta velocidade até a seção de energia do laboratório. Enquanto se movia, um único pensamento se repetia em sua mente. Será que Shio realmente tinha consertado algo tão complexo em apenas uma única noite? A possibilidade parecia quase inacreditável, mas todas as evidências apontavam exatamente para isso. Em poucos instantes, ele chegou à entrada da sala de energia, o lugar que controlava os principais sistemas de energia do laboratório. Com uma mistura de empolgação e curiosidade nervosa, ele empurrou a porta para abrir. Mas o que viu lá dentro foi uma cena que ele jamais teria imaginado. Ishio parecia completamente relaxada, como se estivesse curtindo férias em um resort à beira-mar em vez de cuidar de um sistema crítico do laboratório. Usando um maiô, ela estava deitada confortavelmente perto da praia simulada, tomando sol sob uma luz artificial quente ao lado da água que se movia suavemente. Ela virou lentamente a cabeça em direção a ele, percebendo sua chegada repentina. Por um breve momento,
parecia quase preguiçosa e despreocupada. Mas no segundo seguinte, sua expressão relaxada desapareceu, e ela voltou imediatamente ao seu comportamento sério e composto de sempre, como se tivesse acabado de retirar uma máscara temporária. A atenção de Tim logo se voltou para o enorme pilar de energia diante dele. Depois de examiná-lo com cuidado, ele rapidamente entendeu o que estava vendo. Aquela estrutura gigantesca era o coração do laboratório D3, o núcleo central de energia que alimentava toda a instalação. No entanto, outro pensamento logo cruzou sua mente, lembrando-o de um assunto importante. Ele perguntou a Ishio se seria possível adiar um pouco o lançamento do portal. Se tivessem um pouco mais de tempo, poderiam reunir mais suprimentos antes de iniciar uma jornada tão longa. Ishio ouviu sem demonstrar muita emoção e respondeu com um tom calmo, porém frio. De acordo com seus cálculos, simplesmente não havia mais tempo a perder. A energia restante armazenada no laboratório só conseguiria manter as operações por pouco mais de um ano. Além disso, a criação da passagem espaço-temporal seguia processos mecânicos rigorosos que não poderiam ser adiados depois de iniciados. No momento em que o sistema fosse ativado, a contagem regressiva começaria automaticamente. Eventualmente, todo o ecossistema da ilha entraria em colapso por causa do enorme consumo de energia. Para a própria segurança dele, Tim precisaria deixar a ilha no máximo dentro de meio mês. Ao ouvir isso, ele ficou em silêncio por um momento. Meio mês parecia assustadoramente pouco para preparações tão grandes. Ishio logo esclareceu, porém, que a viagem do laboratório D3 até o setor A1 levaria aproximadamente 6 meses. Durante essa longa jornada, haveria muitas oportunidades de coletar recursos e suprimentos pelo caminho. Depois de ouvir essa explicação, Tim sentiu uma clara onda de alívio. Então ele fez outra pergunta que parecia especialmente importante para ele. Já existiam coordenadas exatas para o destino? Ishio apenas o lembrou de que havia devolvido seu anel mais cedo, e aquele dispositivo já continha todos os dados de navegação de que ele precisava. Tim percebeu que ela estava certa. Depois dos acontecimentos exaustivos do dia anterior, somados à fome e ao cansaço, ele nem tinha parado para verificar quais informações estavam armazenadas no anel. Outro pensamento surgiu de repente em sua mente, algo que o deixava curioso há algum tempo. Ele perguntou a Ishio se era verdade que ela e os outros agora existiam apenas como dados, uma consciência digital completamente ligada aos sistemas do laboratório. Ele se perguntou em voz alta o que aconteceria se o laboratório fosse destruído. Eles desapareceriam também? Ishio confirmou calmamente a suspeita dele. Olhando para o próprio corpo, ela admitiu que, do ponto de vista biológico, já estava morta há muito tempo. Agora ela existia apenas como um conjunto de dados, sem um corpo físico verdadeiro. O laboratório era o único lugar onde aquela consciência podia permanecer ativa. Ela confessou que viver assim já havia perdido o sentido há muito tempo, mas conhecer Tim lhe trouxe um pequeno conforto. Embora sua voz permanecesse firme, havia um cansaço profundo escondido por trás do tom calmo. Anos de isolamento claramente tinham deixado suas marcas. Tim percebeu aquela tristeza sutil e tentou dizer algumas palavras de encorajamento. Ishio rapidamente descartou a preocupação dele, acenando para que fosse embora e dizendo que não atrapalhasse mais o descanso dela. Ainda assim, depois que ele virou as costas, lágrimas silenciosas se formaram em seus olhos. Eram lágrimas carregadas pelo peso de incontáveis anos de solidão, finalmente tocados por um raro momento de conexão humana. Mais tarde, quando Tim voltou para o lugar onde seus companheiros estavam hospedados, ele mal tinha cruzado a porta quando alguém o chamou lá de dentro. Fez um gesto para que ele viesse se sentar, claramente curioso sobre o que tinha acontecido. Tim não perdeu tempo e imediatamente contou a todos a notícia importante. Em breve, todos teriam que deixar a ilha. Ficou chocado e perguntou para onde exatamente eles planejavam ir em seguida. Mas antes que Tim pudesse responder, K, que estava sentado em silêncio ali perto, de repente o interrompeu. K falou com confiança firme, dizendo que não importava para onde o líder deles decidisse ir. Onde quer que Tim os conduzisse, eles o seguiriam sem qualquer hesitação ou dúvida. Tim assentiu,
mas lembrou a todos que a jornada à frente seria extremamente longa e difícil. Hua imediatamente se animou ao ouvir isso. Porém, Tim acrescentou que cada pessoa naquela jornada tinha seu próprio propósito e razão para seguir em frente. Depois de discutir isso com seus companheiros, Tim foi encontrar o governante da ilha para conversar sobre os detalhes. Ele pediu ajuda para reunir suprimentos e solicitou que mobilizassem pessoas para coletar tudo o que fosse necessário. O governante concordou sem hesitar, e logo todo o assentamento ficou cheio de atividade. As pessoas correram de um lado para o outro reunindo comida, ferramentas e materiais, e os preparativos começaram a ganhar forma rapidamente. Quando Tim voltou para seu quarto, ele se sentou em uma postura calma de meditação. Fechando os olhos por um momento, começou a estudar cuidadosamente as informações armazenadas no anel em sua mão. Nos dias seguintes, ele se concentrou totalmente nos preparativos. Todas as manhãs caminhava pelas áreas ao redor, procurando recursos úteis e orientando seus soldados sobre quais itens deveriam ser coletados. Sempre que tinha um momento livre, ele tirava um pequeno descanso sob a luz quente do sol. À noite, frequentemente voltava a conversar com Ishio. As conversas sobre o futuro ajudavam a aliviar a tensão em seu coração e lhe davam uma sensação de direção em meio à incerteza. No quinto dia, todos os preparativos finalmente estavam concluídos. Soldados se reuniram ao redor de Tim e de seus companheiros, prontos para escoltá-los na partida. Ao olhar para o grupo diante dele, Tim sentiu um silencioso sentimento de alívio. Seu olhar de repente parou em Eu, que caminhava um pouco à frente dos outros. Contra a longa estrada que se estendia adiante, sua silhueta parecia estranhamente solitária e cheia de uma tristeza silenciosa. Tim entendia o motivo daquele silêncio. Ambos sabiam que aquela jornada logo levaria a uma separação para a qual nenhum dos dois estava realmente preparado. Quando a viagem terminasse, seus caminhos inevitavelmente se separariam. As chances de se encontrarem novamente no futuro se tornariam incrivelmente pequenas, quase impossíveis. Enquanto isso, em outro lugar ali perto, Jéssica se virava inquieta, incapaz de acalmar os pensamentos ansiosos. Ele tentou consolá-la, lembrando com gentileza que às vezes a única coisa que podemos fazer é ter paciência. De repente, alguém subiu no alto de uma árvore e gritou animado para os outros lá embaixo. Ele anunciou que o grande mago e seu grupo finalmente estavam voltando. Logo depois, uma procissão surgiu da floresta, com Tim caminhando confiante na frente. Ele não conseguiu esconder a felicidade ao vê-lo. Ela correu imediatamente e o abraçou com força, como se tivesse medo de que ele desaparecesse novamente. Jéssica veio logo atrás, com um sorriso tão largo que parecia que o mundo inteiro tinha ficado mais brilhante de repente. Depois de alguns minutos de cumprimentos cheios de alegria, a atenção de todos lentamente se voltou para o objeto incomum que Tim segurava nas mãos. Hua se aproximou com curiosidade, tentando entender exatamente o que era. Alguém pegou o objeto com cuidado e o examinou de perto. Depois de observar por um momento, concluiu que era um pequeno pássaro. A cabeça parecia estranhamente grande em comparação com o corpo, e para ele o animal parecia meio desajeitado e nada bonito. No entanto, Sarum rapidamente tomou o pássaro das mãos dele e reagiu de forma totalmente diferente. Com olhos brilhando de empolgação, ele insistiu que aquela pequena criatura era na verdade incrivelmente fofa e fascinante. Tim apenas sorriu diante das reações deles. Ele explicou que o pássaro era um presente de despedida para a criança e pediu gentilmente que ele cuidasse bem dele. Quando a criança perguntou confusa por que Tim se chamava de irmão mais velho em vez de tio, uma onda suave de risadas se espalhou pelo grupo. Mesmo assim, por trás daquele momento leve, uma tristeza silenciosa permanecia. Observando de longe, Ellen admitiu para si mesma que, depois daquela despedida, as chances de se encontrarem novamente seriam muito pequenas. Jéssica concordou silenciosamente com aquele pensamento. Talvez fosse por isso que todos pareciam querer segurar aquele momento com tanta força, tentando guardar cada detalhe antes que ele desaparecesse. Enquanto isso, outras pessoas estavam ocupadas carregando suprimentos para o barco. Um por um, colocavam os itens cuidadosamente dentro dele, organizando tudo com atenção.
Depois de algum tempo, alguém finalmente gritou em voz alta que o carregamento estava concluído e que tudo estava pronto para a partida. Sem perder mais tempo, Tim subiu a bordo da embarcação. Antes de se acomodar de vez, ele parou por um momento e olhou lentamente para a costa. Seus olhos percorreram com atenção a praia, as árvores e as pequenas figuras reunidas ali, garantindo que nada importante tivesse ficado para trás. Só depois de confirmar que tudo estava pronto é que ele seguiu mais para dentro do convés. Da margem, Sorum de repente gritou para ele, sua voz atravessando a água. Ele perguntou em voz alta se algum dia voltariam a se encontrar. Hua também levantou a voz, claramente esperando ouvir alguma resposta reconfortante. Tim se virou, levantou a mão e acenou de forma tranquila, prometendo que, se o destino permitisse, seus caminhos certamente se cruzariam novamente algum dia. Mas no fundo do coração, Tim entendia outra coisa. Muito provavelmente, aquela despedida era mesmo a última vez que se viriam. Mesmo assim, a esperança tinha seu próprio poder silencioso. Mesmo com o futuro incerto, ele se sentia grato ao destino por ter encontrado pessoas assim durante sua jornada. Mais tarde naquela noite, uma atmosfera quente quase familiar tomou conta do navio. Todos se reuniram ao redor de uma fogueira animada que queimava no convés, iluminando seus rostos e afastando o ar frio da noite que vinha do mar. O que começou como um encontro simples logo virou uma verdadeira celebração. Risadas ecoavam pelo convés de madeira, o aroma forte da comida espalhava-se pelo ar, e conversas animadas surgiam de grupo em grupo enquanto os viajantes aproveitavam aquele raro momento de paz. De repente, Tim se lembrou da carta que havia escrito antes, na qual reclamava das condições duras e das dificuldades da jornada. Se alguém o visse agora, bem alimentado e rindo entre amigos, aquelas reclamações pareceriam bem ridículas. Então, tentando manter as aparências, ele rapidamente fez uma expressão cansada e sofrida no rosto e murmurou algo sobre como a viagem tinha sido exaustiva e difícil. Ellen apenas sorriu, percebendo o teatro, e disse calmamente para ele parar de se preocupar tanto e simplesmente comer bem e descansar direito. Depois que a refeição finalmente terminou, Tim voltou silenciosamente para sua cabine. Sentando-se à pequena mesa, abriu seu caderno já gasto e começou a anotar com cuidado tudo o que haviam conseguido reunir nos últimos dias. Um por um, ele listou os itens coletados, grãos de cacau, borracha natural, pimentas fortes, potes de mel e vários outros recursos que tinham faltado na expedição anterior. Mesmo que a quantidade não fosse enorme, a variedade já fazia uma grande diferença. Pelo menos agora comida e suprimentos não seriam mais uma preocupação constante. Olhando para a lista que crescia, Tim percebeu que já haviam acumulado bastante coisa. Todas aquelas descobertas precisariam ser organizadas com cuidado para que pudessem encontrar tudo facilmente depois. Depois de terminar as anotações, ele se recostou na cadeira e se alongou devagar, sentindo o cansaço começar a pesar no corpo. Ele decidiu que o dia seguinte deveria ser um dia de descanso para todos. Eles já tinham trabalhado bastante e mereciam uma pausa. Mas no momento em que esse pensamento surgiu, o mar lá fora mudou de repente. Nuvens escuras começaram a se reunir adiante, e uma tempestade incomum começou a se formar no horizonte. Ká foi o primeiro a perceber a mudança estranha no clima. Alarmado, chamou os outros imediatamente para olharem. Tim caminhou até o corrimão e observou com atenção as ondas inquietas que se levantavam à distância. Depois de avaliar rapidamente a situação, ele tranquilizou a tripulação dizendo que a tempestade provavelmente passaria apenas rapidamente pelo caminho deles. Com calma, ordenou que todos voltassem para suas cabines e se preparassem. O navio teria que atravessar direto o mau tempo à frente. Pouco depois, o navio foi atingido por várias ondas poderosas que bateram contra o casco. A embarcação balançava violentamente de um lado para o outro, mas Tim permaneceu completamente calmo, dando instruções claras enquanto guiava a tripulação no meio do caos. Dentro da cabine de comando, Jéssica se concentrava intensamente em conduzir o navio. Suas mãos seguravam firmemente os controles enquanto os outros trabalhavam por perto para ajudar a manter a embarcação estável e no rumo certo. Todos a bordo fizeram o máximo que podiam para guiar o navio com segurança através daquela tempestade estranha e imprevisível. Mesmo com as condições difíceis,
a tripulação trabalhou com uma coordenação impressionante. Depois de algum tempo, a tempestade finalmente começou a enfraquecer. O vento violento diminuiu, e as ondas voltaram lentamente ao ritmo normal. Tim percebeu algo importante: desta vez, ninguém entrou em pânico. Todos permaneceram calmos e trabalharam juntos sem problemas. K concordou com um aceno de cabeça. Ele lembrou ao grupo que já tinham enfrentado tempestades parecidas 2 vezes antes. Depois de sobreviver àquelas experiências, nenhum deles temia mais desafios assim. Mesmo assim, ele estava curioso sobre uma coisa. Virando-se para Tim, perguntou por que o líder tinha reunido todos naquele momento. Tim apenas sorriu e levantou lentamente a mão que usava o anel. No momento em que o anel brilhou, uma figura familiar apareceu diante deles. A imagem de Shio se formou no ar como um holograma, e sua presença repentina provocou uma onda de emoções na tripulação: surpresa, admiração e verdadeira empolgação. Shio cruzou os braços e olhou casualmente ao redor do navio. Em um tom provocador, não resistiu a fazer um comentário sarcástico sobre como Tim parecia estar cercado pela atenção de 2 mulheres ao mesmo tempo. Tim imediatamente tentou interrompê-la, claramente envergonhado, enquanto Honey ficou com o rosto vermelho. Percebendo a reação, Shio deu um sorriso de canto e se corrigiu, brincando que na verdade havia 3 mulheres ao lado dele. Jéssica caiu na risada e elogiou abertamente a aparência de Shio, comentando como ela parecia bonita mesmo na forma projetada. Shio pareceu satisfeita com o elogio e assentiu para Jéssica com um pequeno sorriso. Ela comentou que Tim já tinha falado sobre Jéssica antes e elogiado suas habilidades. Jéssica imediatamente se animou com o reconhecimento e brincou dizendo que poderia ensinar alguns de seus segredos de maquiagem para Shio. Vendo a conversa se afastar do assunto principal, Tim rapidamente lembrou Shio do motivo de ela ter entrado em contato. Ela limpou a garganta de leve, retomou sua expressão séria de sempre e anunciou que tinha algo importante para mostrar. Erguendo a mão, Shio convocou uma grande tela brilhante diante de todos. O painel luminoso flutuava no ar como uma janela suspensa. Jéssica foi a primeira a se inclinar para a frente e logo reconheceu o que estava vendo: um desenho detalhado de uma cidade. Shio explicou que, seguindo o pedido de Tim, ela havia começado a preparar um túnel espaço-temporal. O objetivo era devolver as pessoas desta era para o tempo ao qual realmente pertenciam. Antes de continuar, ela avisou que as imagens que estavam prestes a ver eram apenas projeções visuais usadas para explicação. Não havia nada perigoso nelas, então não precisavam ter medo. Mas no momento em que a próxima imagem apareceu, a própria cidade maia tomou conta da tela. A visão repentina fez todos, incluindo Tim e Jéssica, ficarem parados de surpresa. Dentro da cidade, algo estranho estava claramente acontecendo. O chão tremia violentamente, os prédios balançavam, e moradores assustados corriam pelas ruas tentando entender o que estava acontecendo. Algumas pessoas caíram de joelhos, convencidas de que aquele fenômeno estranho era um sinal de sua deusa. Enquanto isso, o governante tentava acalmar a multidão, lembrando que a deusa havia prometido guiá-los para terras cheias de comida e prosperidade. De repente, uma poderosa onda de energia brilhante se espalhou pelo templo. As pessoas olhavam para aquela luz radiante com admiração, acreditando estar testemunhando um milagre divino. Mas o brilho continuou ficando cada vez mais forte. Logo ele formou uma enorme esfera de energia acima da cidade, irradiando luz enquanto o chão tremia ainda mais violentamente. Relâmpagos rasgavam o céu repetidamente. Então um enorme redemoinho começou a se formar acima da cidade, girando com uma força assustadora. O pânico se espalhou pela multidão. As pessoas se agarravam desesperadamente umas às outras, lutando para permanecer de pé enquanto o vento rugia ao redor. Alguns gritavam que a deusa devia estar zangada com eles. Outros caíram de joelhos, implorando misericórdia em voz alta. Então, de repente, aquela energia estranha desceu em direção a um dos moradores que estava na praça. O homem gritou de puro terror quando a força brilhante o envolveu. No instante seguinte, seu corpo se ergueu do chão e começou a subir lentamente no ar. Logo a mesma energia se espalhou para outras pessoas próximas. Uma a uma, mais pessoas começaram a flutuar para cima,
como se uma força invisível as puxasse para o céu. Em poucos segundos, toda a cidade estava presa naquele fenômeno. Não havia tempo para fugir ou se esconder. As pessoas desapareciam dentro da luz giratória enquanto a tempestade de energia engolia as ruas. Aos poucos, o redemoinho começou a enfraquecer. A luz intensa foi desaparecendo lentamente, e as nuvens escuras se dissiparam do céu. Quando tudo finalmente se acalmou, a cidade ficou silenciosa e vazia. Casas, templos e objetos espalhados permaneciam nas ruas, mas nenhuma pessoa havia ficado para trás. Naquele momento a bordo do navio, Tim percebeu algo perturbador. O corpo projetado de Shio começou a desaparecer. Sua figura ficou cada vez mais transparente. Com calma, ela explicou que a projeção ambiental da ilha já havia se manifestado completamente, enquanto a energia restante em outros lugares estava quase esgotada. De acordo com seus cálculos, as reservas restantes durariam no máximo apenas mais alguns dias. O fim do sistema era inevitável. Ti entrou em pânico de repente, tentando entender o que estava acontecendo. Ishio tentou acalmá-lo gentilmente, dizendo que tudo estava sob controle e desejando a eles uma viagem segura. Mesmo assim, a preocupação em seu rosto era impossível de esconder. Ele tentou falar, mas Ishio levantou a mão e o interrompeu suavemente. Ela disse que era grata por ele tê-la encontrado, por ter conversado com ela, e que aqueles poucos dias juntos tinham lhe dado algo que ela não sentia há séculos, calor humano. Pela primeira vez depois de centenas de anos de solidão, aqueles breves momentos se tornaram preciosos para ela. Com uma satisfação tranquila na voz, ela se despediu. Ao mesmo tempo, o núcleo de energia do laboratório começou a colapsar. A esfera brilhante se rachou e se despedaçou em incontáveis fragmentos de luz que se espalharam na escuridão. A nave tremeu violentamente enquanto o sistema de energia colapsava. Danos começaram a se espalhar por toda a instalação. A porta do compartimento de energia de repente se apagou, e parecia improvável que voltasse a abrir algum dia. A imagem de Shio finalmente desapareceu, deixando apenas um brilho fraco no ar. Tim se recompôs e tentou encorajar a tripulação, dizendo que a deusa certamente havia levado aquelas pessoas para um mundo melhor. Depois de ouvir suas palavras, a tripulação lentamente voltou às suas tarefas. Jéssica, porém, percebeu que Tim continuava parado sozinho, perdido em pensamentos profundos. Ela imaginou silenciosamente que ele estava sofrendo pela perda de Shio e começou a caminhar em direção a ele. Mas ele estendeu a mão com cuidado e impediu Jéssica de se aproximar dele. Ao mesmo tempo, bem longe dali, nas profundezas da floresta densa, os habitantes maias deslocados começaram a aparecer lentamente, um após o outro. Eles saíam da vegetação espessa com movimentos cautelosos, olhando ao redor cheios de confusão. Em seus rostos era possível ver claramente o medo e a incerteza, já que ninguém conseguia entender como tinham ido parar de repente naquele lugar estranho. Ninguém conseguia explicar para onde tinham sido levados ou como aquilo tinha acontecido. A floresta desconhecida os cercava com sons estranhos e sombras inquietantes. Mas logo Ia percebeu algo curioso. Apesar da confusão, o ambiente parecia estranhamente familiar, quase como o mundo que eles tinham acabado de deixar, como se tivessem sido levados para um lugar muito parecido com sua terra original. Logo as pessoas começaram a verificar seus pertences, mas descobriram algo preocupante. Muitos perceberam que os objetos que estavam carregando simplesmente tinham desaparecido. Até coisas simples, como lenha recém-cortada e ferramentas, não vieram com eles. Alguém comentou que o machado que estava segurando antes tinha sumido completamente. Ficou claro que, embora as pessoas tivessem sido transportadas, todos os objetos físicos ficaram para trás no mundo antigo. Hua de repente começou a vasculhar os bolsos com crescente desespero. Seu coração disparou ao lembrar das 5 parábolas que havia contado durante a viagem até a cidade-estado. Aquelas histórias eram importantes para ele, e ele temia esquecê-las se não agisse rápido. Sem perder tempo, ele puxou rapidamente um pequeno pedaço de papel e começou a escrever. Sua mão se movia depressa enquanto tentava registrar cada uma das histórias exatamente como lembrava. Ele queria guardar cada detalhe enquanto as memórias ainda estavam frescas em sua mente. Enquanto isso,
O governante deu um passo à frente, tentando recuperar o controle da situação antes que o pânico se espalhasse entre as pessoas. Levantando a voz para que todos pudessem ouvir, declarou que aquela terra certamente havia sido escolhida pela própria deusa. Se era assim, então aquele novo lugar se tornaria a base do futuro lar deles. Ele continuou dizendo que a sociedade deles deveria reconstruir a estrutura de Estado que tinham antes. Porém, anunciou uma mudança importante que surpreendeu muita gente, a abolição completa da escravidão. Nesse novo começo, disse ele, todos seriam indivíduos livres. O anúncio deixou muitas pessoas confusas, e logo começaram os cochichos entre a multidão. As pessoas levantavam perguntas, sem saber exatamente o que aquela nova ordem significaria. Mas antes que pudessem perguntar muito mais, nuvens escuras se juntaram de repente acima deles e uma chuva forte começou a cair do céu. O governante rapidamente ordenou que todos corressem para perto das bananeiras e se abrigassem sob suas folhas largas. Ao mesmo tempo, bem longe dali, a bordo do navio, o clima era completamente diferente. Duas crianças pequenas corriam pelo convés, rindo alto enquanto brincavam. Elas fingiam ser heróis corajosos prestes a derrotar um demônio terrível, correndo uma atrás da outra pelas tábuas de madeira cheias de energia. Ellen observava a cena com um sorriso suave e lembrou calmamente para eles tomarem cuidado ao correr pelo navio. Jéssica riu baixinho ao ver aquilo e comentou que crianças parecem ter energia infinita, mesmo nos momentos mais tensos e incertos. De repente, a expressão de Jéssica mudou. Seus olhos se arregalaram ao perceber algo estranho, e ela soltou um grito de surpresa. Levantando a mão rapidamente, apontou na direção da cabine. Dentro da cabine, Tim estava sentado confortavelmente, balançando uma das pernas distraidamente e com uma expressão bem satisfeita. Ele se sentia contente por saber que a viagem até a Zona D3 tinha mais uma vez lhe rendido pontos valiosos do sistema. Mas no momento em que abriu a interface do sistema e verificou seu saldo, sua expressão mudou para um olhar de insatisfação. O número exibido na tela era claramente menor do que ele esperava. Ele começou a lembrar com cuidado do saldo anterior. Antes de entrar na Zona D3, ele tinha exatamente 18.000 pontos. Depois, comprou duas grandes coleções de conhecimento, uma enciclopédia de primeiros socorros e outra de tecnologia moderna. Juntas, aquelas compras custaram 9.000 pontos. Então ele se lembrou de outro gasto. Em certo momento, tinha comprado um par de botas de borracha na loja do sistema. À medida que as memórias voltavam, ele continuou revisando mentalmente cada transação que tinha feito. Produzir materiais de borracha e criar várias lâmpadas tinha custado mais 5.000 e 3.000 pontos, respectivamente. Por outro lado, a criação bem-sucedida do remédio de quinina tinha rendido a ele uma recompensa de 7.000 pontos do sistema. Depois de somar e subtrair todos os números com cuidado, Tim finalmente percebeu que o total restante batia exatamente com o valor exibido pelo sistema. Isso levou a uma conclusão importante: ele agora tinha pontos suficientes para comprar exatamente 2 talentos. Ele se recostou pensativo e começou a considerar quais habilidades seriam mais úteis para ele. Sua batalha recente com o sacerdote tinha deixado algo muito claro: ele não podia mais adiar a escolha de talentos mais fortes. Em um momento de vida ou morte, não haveria tempo para ficar navegando pela loja do sistema. Pensando em suas lutas anteriores, ele sempre acreditou que sua maior vantagem era a velocidade. Mesmo assim, mesmo depois de ganhar a agilidade de um leopardo e os reflexos de um gato, ainda sentia que suas habilidades não tinham alcançado o nível que realmente precisava. Curioso, Tim abriu novamente o menu do sistema e rolou até uma categoria misteriosa marcada com preços incomuns. Mas no momento em que tocou em uma das opções, ele ficou completamente paralisado de surpresa. Uma notificação estranha apareceu de repente na tela, um recibo confirmando uma compra. Tim olhou para aquilo confuso. Ele não conseguia entender o que exatamente era o item, nem por que o sistema vendia o manual de instruções separadamente. A descoberta o deixou completamente intrigado. Não importava quanto olhasse para a tela, ele não conseguia entender o que o sistema estava tentando oferecer ou por que tudo estava organizado de uma forma tão estranha. Aos poucos, Tim começou a perceber algo importante.
O motivo de tantos itens da loja do sistema não terem descrições claras não era por acaso. Tudo tinha sido projetado assim de propósito. O sistema esperava que os usuários comprassem o manual separadamente para descobrir o que o item realmente fazia. Ao perceber isso, ele ficou um pouco irritado. Agora ele precisava reconsiderar suas escolhas de talentos mais uma vez. Além de habilidades óbvias como a agilidade de leopardo ou de gato, muitas das outras opções continuavam misteriosas e difíceis de avaliar. De repente, a interface do sistema piscou com uma mensagem. Ela confirmava que a compra tinha sido concluída com sucesso e que o novo item havia sido entregue. Ao mesmo tempo, a tela mudou e exibiu novas informações descrevendo o talento recém-adquirido. Depois de lidar com o sistema, Tim decidiu dar nomes adequados aos 2 anéis que carregava. O anel que armazenava dados ele chamou de Antarctic, enquanto o segundo anel com funções defensivas criado por Ishio ele decidiu chamar de D3. Esses 2 anéis tinham a capacidade de se comunicar entre si quase como telefones, algo incrivelmente avançado para o mundo em que viviam. Mas antes que pudesse pensar mais sobre isso, o navio inteiro deu um solavanco repentino, fazendo os copos de água próximos tremerem e deslizarem pela mesa. O navio sacudiu com tanta força que até Tim, que estava sentado firmemente, foi jogado para trás contra o assento pelo movimento brusco. Ele mal teve tempo de reagir quando um sinal de alerta alto ecoou por todo o navio, enchendo o ar com um alarme agudo. Logo depois, uma voz automática acompanhou o alarme, anunciando que a embarcação havia entrado no modo de navegação em alta velocidade. O sistema instruiu todos a se segurarem bem, algo que deixou Tim ainda mais confuso. Ele correu para o convés superior, querendo perguntar a Jéssica o que exatamente significava aquele modo de alta velocidade. Mas no momento em que apareceu, Ellen o chamou e apontou para o mar aberto. Tim olhou para o horizonte distante. No começo não viu nada de estranho. Mas depois de alguns segundos percebeu padrões incomuns se movendo na superfície da água. Assim que entendeu o que estava vendo, seus olhos se arregalaram de surpresa. O próprio navio estava sendo levado para frente em grande velocidade, empurrado por algo poderoso que se movia sob a superfície do oceano. Jéssica ouviu a reação surpresa dele e não conseguiu evitar uma risada suave. Ellen explicou calmamente que a maioria das pessoas não reconheceria aquele fenômeno imediatamente como Jéssica conseguiu. Então ela explicou com mais detalhes que o navio havia entrado em uma forte corrente oceânica. A própria água estava fluindo rapidamente para frente a cerca de 8 km por hora. O movimento rápido da água criava padrões de redemoinhos únicos na superfície do oceano, exatamente aquelas formas estranhas que eles estavam observando. Tim repetiu baixinho a palavra corrente para si mesmo, enquanto antigas aulas de geografia começavam lentamente a voltar à sua memória.